Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do professor Maico Saboia. Pessoal, e para a aulinha de hoje, tenho essa função f de x é igual a x ao cubo menos 3x mais 3. Eu vou fazer um pequeno esboço aí do gráfico dessa função. Já deixei aí plotado o gráfico, já para, conforme eu for fazendo, eu já vou explicando como é que seria a construção, ok? Então, vou determinar ali os pontos críticos e a posição das concavidades e tal. Bom, como já se sabe, a função polinomial de terceiro grau, ou seja, de grau ímpar, ok? Se o coeficiente dominante, que é o termo que multiplica x ao cubo, é um número positivo, significa que essa função ela começa crescente, acontece alguma coisa no meio e termina crescente, ok? Prof, e se fosse negativo? Então ela começaria decrescente, iria acontecer alguma coisa no meio, iria terminar decrescente, ok? Bom, então, como encontrar ali os pontos críticos da função? Ora, eu vou aplicar a primeira derivada igual a zero. Isso vai nos permitir encontrar a inclinação da reta tangente à função nos pontos críticos ali. Ah, como assim, prof? Olha, na hora que a reta tangente à função for uma reta notável, prof, quais são as retas notáveis? Uma reta paralela ao eixo x ou uma reta paralela ao eixo y, ok? Quando ela estiver paralela ao eixo x, ela vai dar o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Quando ela estiver paralela ao eixo y, ela vai dar um limite, né? Um limitador. Né? Então, vamos lá. Então, a segunda derivada fica 3x ao quadrado menos 3 igual a zero, usando aí a regra da derivada polinomial, né? O expoente vem para frente multiplicando e diminui uma unidade no expoente. Então, eu tenho que a primeira derivada é 3x ao quadrado menos 3 igual a zero, para encontrar o ponto crítico. Resolvendo aí essa equaçãozinha, temos aí que o x ele pode ser o mais 1 ou o menos 1. Bom, agora encontrando as coordenadas aí dos pontos críticos. Eu vou pegar esse menos 1 e esse 1 e vou aplicar na função. Aplicando menos 1 na função, eu vou encontrar como resposta o 5. Então, vou lá e marco. Menos 1 para x, 5 para y. Veja, ali eu já tenho um gráfico mostrado, né? Plotado ali para vocês. Veja, a reta tangente é paralela ao eixo x. De forma similar, eu vou aplicar 1 na função. E tenho como resposta 1. Então, vou lá e marco 1 para x, 1 para y. Veja novamente que a reta tangente à função naquele ponto ela é paralela ao eixo x, dando um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Aí agora eu tenho duas maneiras para saber se é ponto de máximo, ponto de mínimo ou ponto de inflexão nesses pontos aí. Uma maneira seria, para cada ponto desse, testar valores antes do ponto e depois do ponto. Um exemplo, lá no ponto 1 e 1, 1 para x, 1 para y, eu testaria o 0,9, passaria o 0,9 na função e iria perceber que daria um resultado, né? Um resultado negativo, porque a inclinação da reta ela iria descer, né? Então, a reta tangente no 0,9 iria descer. Depois, eu testaria um valor acima de 1. Eu pegaria ali o 1,1. Então, na hora que eu pegasse o 1,1, iria dar uma reta crescente. Ou seja, uma reta com coeficiente positivo. Isso significa o quê? Ora, entre uma reta crescente, era decrescente, depois virou crescente,
vai significar que em algum momento ela vai ser zero. Então, nesse exemplo aí, eu teria um ponto de quê? Um ponto de mínimo. De forma similar, lá para o outro ponto, menos 1 e 5, se eu testo um valor menor do que menos 1, vamos supor o menos 1,1, ele daria ali, passando na função, ele daria como resposta um valor positivo. Então a reta seria crescente. Se eu testo um ponto maior do que menos 1,1 na função, o resultado iria dar o quê? Iria dar positivo. Se eu testasse ali o menos 0,9, iria dar negativo. Então significa o quê? Reta decrescente. Opa, reta crescente. Depois decrescente, significa que em algum momento a reta virou zero. Então teria um ponto de máximo. Outra maneira também, para saber se era ponto de máximo ou ponto de mínimo, seria fazer a segunda derivada para verificar a concavidade. Então, vou fazer aqui, vou calcular a segunda derivada, usando a regrinha ali da derivada polinomial, e vou aplicar os pontos críticos. Opa, por menos 1, eu encontrei como resposta o menos 6. Opa, significa o quê? Negativo para a segunda derivada, significa que a concavidade é voltada para baixo. Então, olha lá, concavidade voltada para baixo. De forma similar, aplicando na segunda derivada o ponto 1, o ponto crítico 1, eu tenho como resposta mais 6. Opa, segunda derivada positiva, então concavidade para cima. Então, vai lá, marca concavidade para cima. Pronto. Agora, unindo todas essas informações, você iria chegar ali no gráfico da função de terceiro grau. Pessoal, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.